Olá, boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando nosso encontro de homens nesta noite. É o terceiro do ano e o segundo online. Espero que você esteja bem e que você participe e aproveite. Vamos ter louvores, testemunhos, oração, uma participação especial, mensagem. Vamos comemorar também os aniversariantes. Que você possa aproveitar, cultuar ao Senhor e se alegrar conosco. Que Deus te abençoe. Você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? Quem te formou, quem te fez nascer. Os seus olhos lançam sobre toda a terra. Ele não dormita por todos ela. Saiba que Ele é Deus. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. E Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus cuida. E pela fé as lutas passarão, milhares de dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer.
Boa noite, irmãos. Que bom poder falar com os irmãos. E eu queria deixar primeiro um versículo que é Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Foi pedido para que eu gravasse um vídeo curto com testemunho. E eu tenho muita gratidão a Deus, porque ainda garoto eu ouvi a palavra de Deus, fiz uma decisão, aí eu me desviei, voltei para Cristo, fui recebido com muito amor pelas igrejas por onde passei, pelo Parque P e hoje Rio Pequeno. E por que a gratidão? Por que tanta gratidão? Eu olhei para trás e um menino foi alcançado pelo Evangelho quando era garoto. E através de mim foi alcançado uma outra pessoa, a minha esposa. E juntos tivemos 2 filhos, que todos conhecem, a Amanda e o Arthur. E depois Deus nos acrescentou uma nora e nos acrescentou 2 netos. E agora nos acrescentará também um genro. E eu fiquei observando como Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso. Através de um rapaz, um garoto, um retirante nordestino, um menino. Jesus Cristo me alcançou e através de mim alcançou uma geração inteira. E eu tive, pensando um pouco nisso, eu falei, Deus é bom. E eu tenho muita gratidão a Jesus Cristo por isso. É coisa que eu nunca vou ter como pagar. É uma gratidão eterna. E também agradecer aos irmãos. Essa nova família me foi acrescentado irmãos tão amorosos, que em todos os momentos da minha vida, os momentos ruins, estiveram presentes. Obrigado, Deus, por tudo, viu? Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado pelos pastores, o carinho que tem sido demonstrado à minha família nesses anos. E por que isso? Porque Jesus foi sacrificado lá atrás, 2000 anos atrás, resgatando-nos do mundo e mostrando um novo tipo de amor. Obrigado por tudo, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos, a igreja, os pastores, e também que a gente tenha mais coragem de falar que Jesus salva, que Jesus é maravilhoso. Uma boa noite e uma boa programação. Fiquem com o Senhor Jesus. Saudades dos irmãos, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos em mais um programa. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos que está aí unido, plugado, acompanhando o nosso grupo. Meu compromisso nessa noite, como do mês passado, é lembrar aí as nossas necessidades, os irmãos que estão atravessando enfermidades. Nós também devemos lembrar dessa Covid, que nenhum irmão venha contraí-la. Agradecemos a Deus, irmãos, que pegaram esse vírus, mas já estão bem. Deus cuidou e Deus está aí sendo o Senhor de nossas vidas.
Eu queria deixar um versículo antes de passar para os pedidos em si. Diz: clama os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. É importante nós continuarmos lembrando sempre uns dos outros. Quero agradecer também aqueles irmãos que têm postado versículos no grupo dos homens. É muito importante, é gostoso. Sempre quando iniciamos o dia já tem alguns versículos ali. É um verdadeiro alimento e também faz nos lembrar uns dos outros. E um convite também que os irmãos não deixem de lado de apreciar o nosso grupo, postar ali também o seu versículo, dar a sua notícia. É saudável, é muito bom. E nós temos alguns poucos irmãos enfermos, mas devemos orar uns pelos outros, esses são os que nós sabemos. Muitos irmãos não chegam ao conhecimento, ficam em silêncio, mas nós devemos orar uns pelos outros. Lembrar do Marcelo, que Deus tenha misericórdia dele, que logo ele recupere completamente. Orar pelo Elvio, que além de estar numa recuperação da sua saúde, também está numa preparação para cirurgias. Não esqueça de orar pela vida do irmão Elvio, orar pelo Josias, que também está em tratamento, que logo esses 3 irmãos possam perceber que a página virou e que Deus foi misericordioso e tudo já está bem. A Bíblia também diz que pode muito em seus efeitos a súplica do justo. Nós devemos orar pelos nossos lares. Temos vários irmãos sem emprego e é tão difícil conviver com essa insegurança financeira, mas sabemos que Deus conhece cada detalhe, mas o nosso compromisso é orar, que logo eles tenham uma colocação. Outros que seu salário foi diminuído, também devemos lembrar carinhosamente dessa situação que vem abater nossos lares. E eu sei que quando estamos em sintonia com o Senhor, tudo isso Deus providencia os meios, as saídas. Também é importante lembrar da saúde emocional de nós, os homens, dos nossos lares, desse confinamento. Às vezes pode trazer alguma enfermidade na área emocional e devemos cuidar uns dos outros. Lembrar do nosso preletor de hoje à noite, o pastor Enéas. Então, convidamos os irmãos, onde você estiver aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, vamos pedir também. Oh Deus querido, nós mais uma vez chegamos à presença do Senhor. Nós estamos agradecendo a sua bondade, seu carinho para conosco. Cada lar do grupo de nossa igreja tem sido beneficiado, a Deus, com o seu cuidado, o seu conforto, o seu consolo, o seu socorro. Continuamos orando a Deus, nós somos dependentes do Senhor. Visite cada coração dos nossos lares, que nós estejamos sempre em sintonia com o Senhor. Aqueles lares onde tem ali alguém desempregado, ou chefe da família, ou um outro ente querido, direto da família, sem emprego. Pedimos a tua compaixão, ó Deus, as tuas bênçãos, a tua direção. Aqueles que tiveram seus salários diminuídos, nós cremos e confiamos que o Senhor pode até multiplicar, ó Deus, a parte financeira, de maneira que eles não venham a sentir o baque, mas abençoe-os, ó Deus, tenha misericórdia e coloque em suas santas mãos. Lembramos do irmão Elvio, da sua saúde, que logo ele venha a recuperar completamente. Também o Marcelo, ó Deus, nas suas lutas emocionais, coloque tuas mãos também, tenha misericórdia e
e que em breve, ó Deus, ele venha perceber que tudo passou e agora está bem. Nós cremos que o Senhor pode, como fez com Jó, ó Deus, um olhar do Senhor, tudo se resolveu. Nós oramos pelo Josias, esses remédios que ele tem tomado, seu tratamento. Pedimos a tua misericórdia também, que esses 3 irmãos logo possam perceber que a página virou e tudo está normalizado. Tenha compaixão. Nós cremos que o Senhor pode agir de uma maneira poderosa e milagrosa. Nós também queremos agradecer aos irmãos da mídia que têm feito todo o esforço possível para atender os nossos departamentos, que têm incansavelmente trabalhado, que têm dispensado tempo extra, fora a programação, e que têm carinhosamente agido de maneira que um programa como este, que leva tempo, esteja assim acontecendo. Obrigado por eles. Eu sei que o Senhor não é injusto para ficar esquecido do trabalho de amor com que esses irmãos têm dispensado a nós. E que o Senhor também abençoe o irmão pastor Enéas, que logo nos trará o seu recado. Estamos ansiosos, querendo ouvir da tua palavra. Dirija-nos, ó Deus, une-nos através do seu santo laço amoroso e que faça-nos crescer em meio a essa distância, que nós possamos aproximar-nos mais e mais das coisas do Senhor e também uns dos outros. Nós oramos pela nossa classe de homens, pelas lições que estão sendo ministradas, pelos professores, que os irmãos possam sempre estarem atualizados nos pontos das nossas lições. Aqueles irmãos que não são da classe, mas são de outros tipos de atividades da igreja, têm outros compromissos que não podem estar na escola dominical, rogamos que o Senhor os abençoe também, dirigindo suas vidas, seus corações. Os aniversariantes, agradecemos por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Sofrendo ali por mim, ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Amados de Deus, uma boa noite a todos, né? Tão bons pudéssemos estarmos juntos. Certamente é o desejo dos amados, como os demais, que é a igreja. No entanto, unidos nós estamos no Senhor e assim marca a nossa presença, né? Como corpo, estamos então unidos, né? Quero agradecer, na verdade, o privilégio, a honra que a mim foi dado, né? O convite feito aí pela direção
E então é sempre bom poder compartilhar da palavra do Senhor com os amados nesses momentos, né? Os momentos mais difíceis, mais delicados, mas Deus tem nos agraciado para tanto, isso é muito bom. Amados, eu digo que nada de novo, não é? A mensagem, minha intenção é refletir um pouco, os amados, a respeito de algumas colocações que faremos, não é? Muito bem. Vamos então estar refletindo a respeito de dois lugares, né? Dois, na verdade, lugares opostos, lugares diferentes, totalmente diferentes, né? São dois extremos, na verdade, dois extremos. São duas eternidades, é o que as passagens relatam para nós, né? E então a gente pode observar que dentro dessas duas eternidades, dois lugares opostos, totalmente diferentes, nós temos aí a primeira falando da eternidade de um desses lugares tão bela, né? Tão bela e gloriosa, almejado, na verdade, por todos os salvos, né? Por todos os salvos, ou seja, preparada para todos que amam a sua vinda. Aliás, segundo Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz para nós assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Que privilégio saber que temos essa mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Na verdade, Apocalipse 22, 14 me fala desse direito de entrar na cidade pelas portas. Que gostoso, né? A segunda, a outra, é um lugar tão assustador, tão diferente, tão indesejável, não é? Lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de lágrimas, lugar de separação, lugar de ranger de dentes, lugar chamado de fogo, lago de fogo, fogo eterno, etc. Tal, tudo que pode, então, se ajuntar com relação a dores, sofrimento, lágrima, tristeza, é esse outro lugar tão assustador, chamado, então, de inferno, lago de fogo, né? E aí, em Lucas, capítulo 16, versículo 23 a 28, essa história que os irmãos bem conhecem, né? Que tiramos algumas lições para nós, lendo apenas parte desse relato. Veja, Lucas 16, a partir do versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Amado, essa história é mais completa, é mais triste, é um relato que abrange, então, muito mais a respeito dessa separação, dessas dores, desse estado realmente indesejável, não é? Muito bem. Nós observamos então que Apocalipse também fala a respeito desse lugar, conforme Apocalipse 20, versículo 15, 22, versículo 14, mas também Marcos, capítulo 9, versículo 24, versículo 42, quando ele fala desse lugar que o fogo nunca se apaga e o verme nunca para de comer, nunca para de comer. Veja como é difícil, como é triste um lugar desta estado, né? Dessa condição. Veja, amados, quem disse desse extremo de ambos eternidade foi Jesus que disse, então, conforme o texto lido aí, não é? Especialmente no versículo 26. Assim sendo, amados, Jesus diz, deixou
bastante claro, deixa claro aqui que há duas eternidades, dois extremos, um grande abismo entre um e outro, que seja o céu e o inferno, não é? Um lugar outro. Então, certo desta separação, este abismo, que ambos são eternos, aqui está então a base desta reflexão. É por isso que nós estamos tentando. Aliás, eu estou com uma camisa um pouco diferenciada hoje, não social, uma coisa ligada ao aspecto de missões, a necessidade de arrependimento e que outras nações possam ouvir, né? E as minhas costas, conforme aí está registrado uma série de nomes aí em outros países, em outra língua, a gente não pode então entender tudo isso, mas é uma coisa tão séria, que são pecadores que precisam então de arrependimento, né? Assim sendo, aqui está essa base para essa reflexão a respeito. Amados, é Deus que amou o mundo. Nós conhecemos essa história, esse relato, essa passagem tão rica, tão linda, tão extraordinária. É Deus que provou, então, mediante o seu amor, a morte do seu próprio Filho, conforme Romanos 5:8, não é? E também é Deus que não deseja que ninguém se perca, quem todos venham se arrepender, conforme 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém tem importadia. Pelo contrário, Ele não ganha para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Essa passagem de 2 Pedro 3:9 aí, né? Então Ele não tem prazer na morte do ímpio, conforme Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Não tem prazer, e seria ruim um Deus que ama ter prazer na morte do ímpio. Então veja essas colocações, né? Que Ele foi preparar lugar para nós, para os salvos, o céu, conforme João 14, né? 1-3. E certo, amados, deste vale divisório, olha a palavra aí, certo deste vale divisório, para os que são salvos e para os que se perdem, que precisamos fazer a diferença. Fazer a diferença é que deve marcar para nós aí, né? Observação, então, amados, não fazer a diferença porque acha que vai dar certo, vai ser bom, vou experimentar, vai funcionar. Não, é fazer a diferença porque é o certo. Não é porque acha que vai dar certo, fazer a diferença porque é o certo. Amados, Deus usou homens semelhantes a nós, mas que no tempo em que viveram, deixaram suas marcas, deixaram o seu exemplo, deixaram o rastro que deve ser, então, caminhado, né? Certamente, um mundo totalmente diferente, não globalizado, quer dizer, não moderno, né? Onde tudo era muito mais difícil, mas o pecado já permeava, conforme Gênesis 3, quando entrou o pecado no mundo, né? Assim o pecado abençoa toda a raça humana. Muito bem, os irmãos conhecem esse relato. Mas ouça, um exemplo de dificuldade. Aconteceu comigo, falando com vida própria, experiência própria, né? Quando há muitos anos passados, mais de 30 anos, na verdade, meu pai adoentado, num estado muito crítico, não podia nem respirar à noite, sentado então aí numa cama e sem poder dormir, né? E então vendo meu pai gemendo, tossindo, uma coisa agoniosa ali, né? E eu precisava levantar de madrugada, 4 horas da madrugada, foi num frio tremendo, e pegar um animal na chácara, no sítio, na verdade, no pasto, e então viajar 7 quilômetros para a cidadezinha, para procurar um charreteiro, era a condição mais apropriada, para chamar um farmacêutico que atendia a gente, para ter esse farmacêutico de charrete para a casa do meu pai, para trazer uma injeção, para que meu pai pudesse então tomar aquela injeção e poder respirar um pouco melhor. Então veja como as coisas eram difíceis, nada de um carro apropriado, um carro na garagem, um Uber de seta, táxi, nada disto, não é? A coisa era muito difícil. Essa história é longa, eu podia falar de tantas outras coisas aqui a esse respeito, né? Nota, mas em tudo isto, diante daquele sofrimento, a minha gratidão a Deus é que meu pai tornou-se meu filho na fé. Louvado seja Deus, né?
eu preguei uma mensagem uma vez na igreja oriental sobre o cego de Jericó, que foi Marcos 10, 50, lançando-se a sua capa. Meu pai fez aqui, deixou a capa da incredulidade, da religiosidade, de algumas maneiras como ele podia proceder, e nós então vemos meu pai partindo no Senhor, para a glória do Senhor, né? Então, alguns exemplos, amados, de homens que marcou a história. A gente fica correndo um pouco, eu me entristeço por causa disso. Gosto de falar mais, tem algum apanhado, tem aqui livros aqui de aconselhamento teológico, de missões, etc. Algo de tirar lições, tirar proveito para compartilhar mais, mas tudo é meio corrido, né? Mas eu não estou falando aqui da mensagem para mostrar sobre toda a história desses homens, mas só para citar esses homens, como Abraão, primeiro aqui, conforme Gênesis 22, um pai da fé, pai de uma grande nação, amigo de Deus. Então, conforme o versículo 1, prontidão nesse homem de Deus, obediência, conforme o versículo 2, nesse homem de Deus, fé realmente que marcou a história, conforme o versículo 8, Deus proverá, né? Que coisa extraordinária vendo então isso aí acontecendo na vida desse homem. Nessa jornada difícil, jornada junto com o filho, caminhando aí, o assunto era sacrifício, como pode, não é? Que momentos realmente que trouxe tristeza, coração de Abraão e o filho, onde é que está o cordeiro, etc. Segundo, amados, de um Enoque, que diferença, a vida dele agradara tanto a Deus, o seu caminhar, que ele o tomou para si, conforme o capítulo 5 de Gênesis, 22 a 24. Como está a nossa vida, amados? Estamos agradando ao Senhor nessa caminhada nossa? Uma terceira pessoa aqui abordar, de um Daniel. Por que ele propôs em seu coração não se contaminar? Amados, não foi por causa da comida, não. Em um meio idólatra, ele não quis se curvar diante de um rei idólatra, né? Então, na verdade, amados, temos aqui visto uma grande mistura em nossos dias com relação à vida cristã, etc. e tal. Veja, fomos libertos, fomos chamados de liberdade. João 8,32 diz isso: conhecereis a verdade vos libertará, não é? Mas, conforme Gálatas 5,13, vós fostes chamados à liberdade, mas não usei de liberdade para dar ocasião à carne. Então, Paulo diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, não me deixarei dominar por nenhuma delas. E então é preciso ter cuidado com essa mistura, né? Amigo de Deus ou amigo do mundo, conforme Tiago 4,4. Romanos 12,2, né? Olha, amados, a forma do mundo não serve para o cristão. Quarto, que dizer então de um apóstolo Paulo, que como vaso escolhido, conforme Gálatas 1,15, vaso escolhido de Deus para desenvolver o evangelho, semear o evangelho, dar exemplo do que ele estava pronto para atender o seu chamado, que realmente esse vaso escolhido foi questionado no seu testemunho, na sua vida, que apanhou, que sofreu, foi preso, que morreu defendendo então a sua crença. Mas no corpo, conforme registrado em Gálatas 6,17, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Veja que diferença de homens de Deus naquele tempo, né? E por isso ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, né? Muito bem, eu visitei o túmulo dos restos mortais, na verdade, aí lá em Roma, quando viajamos no mês de maio do ano 2008 para Jerusalém, né? E aquele lugar, esse homem que deu a vida em prol do Evangelho. E de Estevão, irmãos, que dizer que morreu apredejado, testemunhando de sua fé, conforme Atos capítulo 7, versículo de número 58 a 60. Deixa-me ler esse versículo aqui, está registrado para nós em Atos 7, versículo 58. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que
em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Morreu em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há tantos outros, né? É só para citar alguns, o nosso tempo não permite tanto, né? Muito bem, amados, concluindo, eis a oportunidade, eis o desafio. Não mais em nosso meio esses homens de Deus que ficaram no passado. Graças a Deus deixou a história registrada para o nosso próprio bem, para o nosso exemplo, né? Nenhum Moisés mais, nenhum Josué, nenhum João Batista, né, etc. E outros homens podia mencionar aqui. Então, quanto a nós, chamados então de atalaias, vigias, né? De embaixadores de Cristo, conforme 2 Coríntios 5, 20, muito bem, de vasos, de luz do mundo, de sal da terra, conforme Mateus 5, de arautos, né? Muito bem, devemos fazer a diferença, amados, em um mundo sem referência, perdido e condenado, etc. Conforme o texto, o resultado daqueles que estão perdidos, que não têm Cristo como Salvador. Amados, primeiro, Deus pede: quem há de ir? Segundo, temos os meios, sua palavra, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais, terceiro, é preciso anunciar, Isaías 52,7, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de paz. Né? E mais, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor nosso Deus. Essa palavra é como um martelo, conforme Jeremias 23,19, que esmiuça a pedra. Não há coração tão duro assim que não pode ser quebrado pela palavra do Senhor. A palavra não volta para trás vazia, Isaías 55, versículo 1, mas fala o que lhe apraz. Quarto, temos o poder de Deus, conforme Atos 1,8, sermos testemunha, Romanos 16, né? Esse evangelho é o dinamite de Deus, não envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nota, amados, o mundo precisa ouvir. Pelo contrário, o lugar, a morada, será o de tormento, conforme o texto lido de Lucas 16. Mas nas chamas eternas do terrível inferno. Amados, nós precisamos refletir, não calarmos diante desse quadro, mesmo porque é possível que lá estão amigos e até entes queridos não salvos, e continuarão indo outros se não forem salvos. É preciso livrar os que estão sendo levados para a morte, para a matança, conforme Provérbios 24, 11 e 12. Não dá tempo para nós lermos, né? Mas lê essas passagens, né? Que não sejamos os culpados, conforme Ezequiel 3,18, né? Que eles saem da nossa mão. Que não sejamos, então, aí os culpados. Deus quer nos usar em um mundo tão carente, né, de referência, para fazermos a diferença. Que Deus nos desperte para tanto. O hino do cantor cristão 258 que diz: pecador, confessa e chora. Os pecadores precisam confessar, ainda que chorando os pecados ao Senhor. Esse é o hino 258, o hino 447 diz: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. E que tal do 443? Eis os milhões que em trevas tão medonhas. Então são várias mensagens, são vários hinos que foi registrado para o nosso próprio bem. Amados, reflexão, que gostaria de ter tempo para desenvolver um pouco mais, falar um pouco mais, desafiar um pouco mais, orar com os irmãos, mas nosso tempo está praticamente aqui limitado. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela bondade do Senhor para conosco, que um dia fomos alcançar por Tua graça, pelo Teu poder, a ação miraculosa do Evangelho de Cristo. Ó Pai, estamos num mundo em que realmente precisamos fazer a diferença.
Precisamos ser exemplo, ó Deus, vamos ser verdadeiramente um vaso em Tuas mãos, para que outros conheçam Cristo, como nós a conhecemos, e possam glorificar nosso Pai que está nos céus. Olha, Pai amado, para este grupo de homens, permite que se sintam desafiados e prazerosos em fazer a vontade do Senhor. Abençoa também a liderança, a vida da Tua igreja como um todo. Pai, nossas vidas, por tudo agradecido, estamos orando em o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, queridos homens da nossa Igreja Batista de Rio Pequeno. Neste momento vamos comemorar os aniversariantes do mês de junho. Então, a você que neste mês de junho de 2020, mais um ano, lá se vão 365 dias, que Deus vos abençoou, muita saúde, muitas felicidades. Desejamos a você parabéns. Irmãos Marcos Paniguar, Inácio Luiz, Ivanir, Anderson, Vinícius e João Marcos, Deus vos abençoe bastante, como já fez neste ano. Que este próximo ano seja grandemente abençoador com você, com sua família, nossa igreja, todos mundo juntos. Vamos ser abençoados como já fomos dessa vez. Tá ok? Deus vos abençoe. Parabéns. Quero estar nesse momento agradecendo a Deus por esse momento, esse encontro que nós estamos realizando com os homens da nossa igreja. Então vamos estar orando. Senhor Deus, querido Pai, gratos somos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Obrigado, Pai, por essa alegria de nós encontrarmos mais uma vez e saber que até aqui o Senhor tem cuidado da vida de cada um desses nossos irmãos. Pai, que nós possamos estar logo de volta aos nossos encontros presenciais, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Esteja com a direção da nossa igreja, com os responsáveis pelo grupo de homens. Senhor, esteja abençoando, Senhor. É o que te peço, agradecido, ó Deus, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém, ó Pai.